melhor que o outro. Existe nós, seres humanos, todos sobrevivendo aqui por alguma razão. E temos um dever, sem tanta expectativa. Boa noite a todos. Todos nós estamos num processo incessante de transformação. O que Meu amor, vai pra lá, viu? Olá, Marcele. Olá, Tudo bom? olá, Renata. Que maravilha, viu? Que Tê-la aqui bom. conosco, dessa vez no Evangelho, né? Vamos aguardar as pessoas entrarem, aguardar nosso convidado para fazer a prece inicial, né? Boa noite a todos que estão entrando a mais um Evangelho no Lar, toda quinta-feira às 19h30. Não esqueçam da sua água, ou copo com água, tá bom? Boa noite, Raul, Rebeca, Paula, todos que nos acompanham. Marcele, que já esteve conosco dando palestra, né, aqui nos Cravaneiros, hoje está no Evangelho. Vamos aguardar seu Raimundo, que vai fazer a prece inicial. Deixa eu ver aqui para eu não perder seu Raimundo, né? Que quando eu ver ele entrando, eu mando o convite para ele. Espera que ele está me chamando. Só um instante. Ele tá... Vamos lá. Já entraram. Nossos presidentes já entraram. Rene, Claudete, Zefa já entrou. Boa noite, Bruna, Josileide. Vamos iniciando pelo Minutos de Sabedoria, né? Que eu não sei se nosso querido Raimundo vai conseguir entrar a tempo para fazer a prece inicial, mas vamos iniciando pelo Minutos de Sabedoria. Deus está em toda parte ao mesmo tempo e, portanto, está também dentro de você, em redor de você, vendo o que você faz, sabendo até o que você pensa. Se você sofre, é porque a dor lhe trará benefícios futuros, e não por vontade de Deus. Você deixa seu filho sofrer na cadeira do dentista porque este beneficia seu filho, mesmo fazendo que ele sofra. Deus age também assim conosco. Então eu achei a mensagem maravilhosa, né? De acordo com o tema que você vai falar hoje, né? Então caiu, não foi nada combinado não, viu? Caiu nessa mensagem aqui pra gente ver a sintonia, né? Eu acho que seu Raimundo não vai conseguir. Então, eu peço que você faça, por favor, a prece inicial. Mas antes de você fazer a prece inicial, eu queria só falar uma coisa. Quando o Cristo pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Livro Fonte Viva, né?
E antes de você iniciar, Marcele, por favor, me permita indicar um clipe que vocês vejam. Consciência é um clipe maravilhoso que foi lançado há pouco tempo, do músico DJ Ben Beck, em parceria com a Monja Coen. Por favor, vejam esse clipe. Consciência, que fala sobre vida, o que é a vida, o que é a morte, reflexões da monja, sobre respeito, a gente respeitar a todos, né? Porque cada dia a gente vê, infelizmente, pessoas perdendo as suas vidas, né, por comentários que as pessoas postam na internet, né? Então, nós tivemos o adolescente Lucas, da filha, ou da ex-vocalista da banda de forró Magníficos, a Valquíria, que perdeu seu filho por conta de comentários na internet, né? Uma brincadeira entre amigos que ele fez, enfim, no TikTok. Infelizmente, ele veio perder a sua vida, né? Então, que a gente fique com essa reflexão das nossas palavras, das nossas atitudes com o outro. E com esse tema, antes de introduzir o tema, só dizer uma coisa. Coincidentemente, a semana passada, eu estava conversando com uma pessoa falando o seguinte, que internet, quantas pessoas covardes ficam atrás dos comentários da internet e que o meu termômetro, e não sou melhor do que ninguém, mas o meu termômetro quando eu for fazer um comentário numa postagem de alguém, eu só comento o que eu diria olhando nos olhos daquele alguém. Se eu tiver coragem de fazer uma crítica, um elogio, uma colocação qualquer, uma pergunta, olhando pessoalmente nos olhos daquela pessoa, eu vou e faço pela internet. Caso contrário, eu me recolho. Se for uma página que me incomode, se for um amigo que está de uma forma equivocada demais, eu posso deixar de seguir, eu posso olhar, eu não sou obrigada a ter uma opinião sobre tudo. Então, se eu não concordo com uma coisa, se não é de um amigo, se é uma página qualquer, um artista que eu não acho um absurdo o que disse, não concordo, é simples. É só deixar de seguir. Também é só ignorar. Então, que fique essa reflexão, assim, você diria aquilo que você diz na internet, olhando nos olhos da criatura? Se você disser, ok, se bancar. Se não, pense duas vezes. É isso. Mas vamos Perfeito. prosseguir. Então, vamos prosseguir. Por favor, a prece inicial. Bem. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, nessa casa de amor e paz, reunidos em Teu nome. Senhor, fazei com que essa noite que se inicia seja de paz, que abençoe, Senhor, que nossos mentores espirituais venham, se acerquem de nós, para que tenhamos uma noite de conversa proveitosa. Abençoa, Senhor, os nossos pais, encarnados ou desencarnados, os pais dessa casa, os pais que nos assistirão, os futuros pais, os pais que tivemos, os pais que seremos. Que a gente, enquanto mulher, enquanto homem, enquanto pai, enquanto comunidade, possa valorizar e auxiliá-los nessa tarefa divina que é a paternidade. E que Jesus seja sempre louvado. Que assim seja. Por favor, Marcele. Oi? Posso ler o Evangelho? Sim. Capítulo 14. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Piedade filial. Primeiro, vós sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará.
piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar seu próximo sem amar seu pai e sua mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto mais esse mérito quanto o seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Honrai a seu pai e a sua mãe, não é somente os respeitar, é também os assistir na necessidade, é lhes proporcionar o repouso na velhice, é o cercar de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. É, sobretudo, para com os pais sem recursos, que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, lhes dando apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada? Em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor e de mais confortável? Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta da vida, descarregando sobre eles os trabalhos de casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores de filhos jovens e fortes? Sua mãe regateou seu leite quando estavam no berço? Contou suas vigílias, suas noites de sono, quando estavam doentes? Seus passos para lhes proporcionar o que tinham necessidade? Não. Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem aos seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são senão os juros do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente numa outra existência, em que suportará o que terá feito ao que os outros suportarem. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim. Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer seu próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo seus inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda com relação aos pais. Os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo. E se dizer que todo procedimento repreensível em face de estranhos o é ainda mais em face dos parentes, e que o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, pode vir a ser um crime no segundo, porque então a falta de caridade se une à ingratidão. Bem, ó, lição longa, honrai pai e mãe. Eu escolhi esse tema do dia de hoje, a missão da paternidade,
porque domingo é dia dos pais. E, embora a gente esteja no século XXI, no tempo moderno, no tempo de mães solteiras, no tempo de mães solos, no tempo de mães que optam, às vezes, em inseminação artificial, ainda hoje é impossível reencarnarmos no planeta Terra sem pai e sem mãe. Então, que ainda que seja Dia dos Pais, alguém pode dizer, mas é mais uma data comercial. Concordo, pode até ser uma data comercial, mas o amor deve ser sempre celebrado. Se a gente olhar e celebrar com olhos de amor, que tal, por que não celebrarmos a paternidade, celebrarmos os pais? Pessoas, homens, falíveis, mas com defeitos, com virtudes, uns pais mais elogiáveis, outros mais equivocados, mais atrapalhadinhos, mas que sem eles, sem esses homens, nós não teríamos encarnado. Então, por que não? Celebremos os pais. Hoje eu queria convidar vocês, eu sei que hoje eu queria, é um evangelho, que a gente refletisse sobre, é claro, a honra ao nosso pai e à nossa mãe, honrar pai e mãe, e que a gente também sentasse, parasse para refletir em algumas questões que dizem respeito à paternidade. Questões, assim, interessantíssimas. Eu sei que a gente está... Primeiro, a gente sabe que a gente está num país machista, um machismo estrutural. Ocorre que, a começar já pelo espiritismo, pela religião, a gente pode observar que Jesus nunca fez diferença. Jesus não diferenciou homem de mulher, não colocou ninguém superior ao outro. Então, estamos no país machista? Sim, estamos. Mas cabe a nós, enquanto cidadãos e enquanto espíritas, irmãos em Cristo, ajudar, auxiliar no mundo de regeneração em que estamos para mudar essa situação. Então, começa da nossa casinha. Eu costumo falar carinhosamente a casinha de amor, que é o nosso centro espírita. Começa de casa esse trabalho de ressignificar. Vamos ressignificar o paterno? Primeiro de que tudo, primeira lição, honrar pai e mãe. Muitas vezes, honrar, ser leal, amar, olhar com olhos de gratidão. Acima de tudo, gratidão. Tomar pai e mãe. Aceitar os pais que a vida me deu. Se eu estou numa página espírita, eu entendo que ninguém erra de endereço na reencarnação. Não é assim, a gente não costuma dizer que ninguém erra de endereço da reencarnação. Então, eu tive o pai que eu precisei ter nesta vida para cumprir o meu desígnio, a minha proposta, o meu propósito nessa vida. O meu pai me teve enquanto filha para, de alguma forma, cumprir a missão dele. E por que a paternidade é uma missão? Porque criar filho é uma tarefa. Se, quando encarnamos, nós já temos a obrigação de, independente da nossa condição, nós, humanos encarnados, ainda que com nossas limitações todos os nossos defeitinhos, nós estamos aqui para auxiliarmos uns aos outros na evolução, não é isso? Imagine quando eu sou pai, quando eu recebo a criatura na condição de pai. Então, a gente costuma dizer, mãe é mãe, mas pai, gente, pai é muita coisa. Pai é muita coisa. Não é preciso ser técnico, eu não sou psicóloga, mas eu não preciso ser técnico para se atestar a falta de um pai, que estragos fazem até a vida adulta. A falta de uma presença paterna. Eu estou dizendo aqui, como alguém outrora equivocadamente disse, que famílias criadas apenas com mães são famílias de desajustados. Dia desses eu ouvi esse lamento, essa postura lamentável. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que todos temos que fazer as nossas obrigações. O que eu quero dizer é que, embora eu reconheça que a maioria dos lares brasileiros
são liderados por mulheres, não precisava ser assim. Ok, parabéns, mulheres. Mas, homens, vamos chegar para a responsabilidade também? Vamos olhar para a sua responsabilidade? A paternidade é uma missão muito linda, porque pai e mãe, se a gente chega, isso mesmo, Renivaldo, é uma obrigação condicional que temos perante os nossos pais. Isso. Tanto em cuidar dos nossos pais, como eu falei, da piedade filial no Evangelho, quanto em devolver em forma de amor aos meus filhos o amor que me foi dado pelos pais. E aqui vão as questões. Ah, e se meu pai foi ausente? Porque é muito bom a gente, digo a gente, me incluo. Nós temos o hábito de, para não mudar, não evoluir, dar aquelas desculpas. Eu sou assim, mas meu pai não prestou, minha mãe não prestou, eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu sou assim por isso, por aquilo. É muito bom, a gente é expert em dar desculpas. Desculpas para não evoluir. E as nossas desculpas, impreterivelmente, culpando, são direcionando nossas frustrações para terceiros. Porque assim eu não assumo a responsabilidade pelos meus atos. Mas acorda, menina, tempo de regeneração, chegou a hora de segurar a rédea da sua vida. E caso, meus irmãozinhos, você não tenha tido, vamos lá, as hipóteses. 1. Sou filha de mãe solteira. Meu pai não me assumiu. Ou seja, entendo a dificuldade, entendo a dor que é não ser criada por um pai. Estou aqui descredenciando o trabalho das mães, não se trata disso, se trata assim, a grosso modo, de dar um exemplo. Quem tem uma perna só consegue se movimentar, não consegue? Usa uma muleta, usa um artifício, pode saltar, mas essa pessoa consegue ainda se movimentar. Pode, quem não tem perna nenhuma, às vezes rasteja, dá seus pulos, dá seus corres. Mas quem tem duas pernas saudáveis, sãs, funcionando direitinho, pode correr. Essas duas pernas são pai e mãe. Então, se eu tenho um pai cumprindo a sua função, uma mãe cumprindo a sua função, eu tenho mais chances de evoluir nessa vida. Eu tenho mais chances. E aí, cabe aos pais chegarem para isso. Eu sei, gente, que a gente está passando por momentos muito difíceis por conta do machismo. O homem, essa é uma discussão quase que feminista. Peço licença, Reni, peço licença, Renata. A gente está numa parte quase que feminista, mas é impossível falar do assunto sem tocar nisso. Uhum. Tá difícil para o homem até se colocar no mundo atual. E não estou vitimizando o homem nem satanizando a mulher. Porque assim, nós mulheres conseguimos trabalhar. Antes a gente resumia a cuidar dos filhos e do lar. O nosso companheiro, o nosso esposo, saía buscando as provisões, buscando os meios para sustentar aquela família, passava em geral o dia inteiro fora e voltava para o descanso em casa. Então, o que era que acontecia? Ele pagava, né, ele sustentava a família e a mulher fazia cuidar dos filhos e, na grande maioria das vezes, era ela diretamente quem educava esses filhos, já que ela passava mais tempo com eles. Hoje, o que ocorre? Nós mulheres também fomos atrás, também estamos indo à luta, a grande maioria. Também estamos saindo, também estamos trabalhando. Nesse ponto, nós nos assemelhamos ao homem. Ocorre que a gente está tendo filho e a gente está meio sem saber se colocar. Então, porque repare, onde é que eu coloco esse homem? Se antes ele era imprescindível para que eu me sustentasse, para eu comesse. Hoje eu como, visto, durmo sem um homem. E tenho um filho, quero dizer que tenho um filho sem um homem. Às vezes eu tenho meu filho, não, eu vou segurar, eu vou ser a mãe do ano. Às vezes a gente está programando mais uma gravidez, então eu vou parir,
depois de certa idade, um filho programado, aquele filho querido, e muitas vezes eu impeço meu companheiro, pai do filho, de exercer a paternidade. Por amor, mas é um amor equivocado. E esse homem fica meio sem saber qual é o lugar dele. E a gente se cansa. E a gente pesa, e a gente pega mais do que o que deveria, porque finda a gente indo para a rua buscar o nosso sustento e finda a gente no lar também cuidando, também educando. Então, é uma reflexão, tanto a reflexão da gente enquanto mulher, aprender a inserir esse homem nos cuidados. Hoje já não é mais, hoje é uma realidade. Não é o pai que ajuda. O pai não ajuda hoje. O pai cuida. E o pai que cuida, ele não é o pai do ano, ele está fazendo a parte dele. Parabéns, é lindo. Eu sei que talvez pode parecer uma utopia o que eu estou dizendo aqui, porque não é tão comum. Mas nós mulheres também temos nossa parcelinha de culpa nisso. Parcela número 1, porque nós somos as mães dos meninos, né? Se eu tenho meu marido, ele foi criado por uma mulher, por um homem, mas mais das vezes por uma mulher. Por que ele é assim? Por que ele acha que pode se furtar ao trabalho do lar? Por que ele acha que, como antigamente, a responsabilidade da criação dos filhos é só da mulher? Porque ainda hoje, século XXI, 2021, a gente observa pais. E aí, como é que vai seus filhos ou filhas? Filha já namora, já cansei de ouvir isso. Aí é lá com a mãe aceitou, é lá com a mãe. Olhe que meio de se sair de uma situação. Então, eu deixo sob os cuidados da mãe. Se der certo, ok, nada mais do que obrigação. Se der errado, algo acontecer fora dos scripts sociais, a culpa é da mãe. Olhe que covardia. Como as pessoas se saem. O que é que cabe a gente? Vamos buscar meninos, vamos buscar esses homens e trazer a responsabilidade. E homens, que missão linda é a missão da paternidade? Que nova chance! A paternidade traz uma nova chance de aperfeiçoamento. Já na vida adulta, é como se fosse um renascimento para o homem. Uma nova chance. Isso, Reni, em muitos casos assim. Eu estou falando porque eu vejo muito de perto. Tudo que eu estou falando aqui é tudo assim, de experiência própria, ou de muito perto, ou algo muito comum. Por isso que eu estou até dizendo que o nosso evangelho hoje é um bate-papo, uma reflexão. Eu quero chamar a esse pensamento. Não se trata de censurar, se trata de chamar para refletir. Vocês, homens que estão assistindo, que vierem assistir, nós, mulheres, na qualidade de mães, de filhas e de esposas, de companheiras, de parceiras. Como a gente está se colocando para essa criatura cumprir a missão dele de pai? Quando o homem é pai, porque o homem, o que a paternidade faz? Eu anotei aqui, eu achei uma coisa muito linda. Eu vi uma pergunta, tem uma pergunta no livro dos Espíritos que disse se os espíritos dos pais têm por missão os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. E isso vira uma tarefa. Eu por isso falei missão. Então, os pais exercem influência, grande influência sobre os filhos, sobre os espíritos dos filhos. E como na reencarnação ninguém chega, erra de endereço, muitas vezes eu estou recebendo no lar, você é homem, você é mulher, está recebendo no lar aquele amor de outras vidas. Aquele pai, aquele avô, aquele bisavô, aquele espírito simpático que te ama tanto e voltou para pertinho de você. E vem com você te ajudar a evoluir. Vem para que você o ajude a evoluir. Imagine que oportunidade você perde se você dá as costas para essa paternidade.
Que oportunidade você perde quando você diz, não, eu não sei segurar bebê não, porque é molinho, deixa ficar durinho para segurar. Se você não dá atenção, se você deixa nas mãos da mãe, se você não se preocupa com o dia a dia, com os cuidados mínimos, porque amor é construído com cuidados. Amor não é uma festa grande de 1 ano, de 5, de 10. Amor não é um carro zero quando a criatura fizer 18 anos, não. Amor é no primeiro dia de aula ele saber que pode contar com o pai segurando na mão dele para levar no primeiro dia de aula. E que se aquele pai estiver trabalhando, mas se acontecer qualquer coisa na escola, ele vai ter um ombro amigo na qual ele pode se queixar e dizer, meu pai, passei, meu coleguinha fez isso comigo, aconteceu isso comigo. Eu errei até, a professora quer falar com meu pai. Que vem, aí a gente vem na fase da fala da repreensão, de acordo com a nossa leitura inicial. Foi sobre repreensão, do minutos de sabedoria, que é o papel do pai. Se eu deixo só com a mãe, estou diminuindo a mãe? Não. Só que nós mulheres não precisaríamos ser guerreiras se todo mundo fizesse o seu papel. Acabar com romantizar esse negócio de mulher guerreira. Não, é uma guerreira. Então, eu dou conta de tudo, eu sou uma guerreira. Ninguém precisa guerrear se cada um fizer o seu papel. A gente não tem que ir para guerrear, não. As coisas não precisam vir com dor. As coisas podem sim ser suaves. Se o pai cumpre o papel, se a mãe cumpre o papel, equilibradamente, não o pai mais e a mãe lá encostada, aquela mãe que o menino faz tudo e a mãe não reage, ou quando um se desentende na criação da criança. Não é isso, é equilíbrio. Porque essa criatura que a gente está recebendo no nosso lar é ou algum amor ou algum desafeto. Essa criatura não chegou à toa, ainda que seja um filho adotivo. Ele chegou para ele te auxiliar, para um auxiliar o outro na evolução. Então, se eu dou as costas para os cuidados com meu filho, eu enquanto pai, hoje estamos falando de pais, eu dou as costas para uma grande oportunidade que eu tenho de evolução. Eu dou as costas porque, às vezes, a chegada de um filho para um homem, como eu comecei a falar, que é uma segunda chance de evolução, é porque quando o homem se vê com aquele filho no colo, com aquele bebê no colo, ele pode ressignificar a vida, então ele pode mudar. Olhe, pelo meu filho, eu vou mudar meu modo de ser. Eu vou deixar de fumar. Quanta gente a gente não vê fazendo isso? Quando eu vejo os olhos do meu filho, eu não quero mais morrer. Eu vou me cuidar, não vou colocar minha vida em risco. Eu conheço pais que dizem, depois que eu fui pai, eu não dirijo mais a 100, 110 por hora. O que é isso mais do que o amor? Essa criatura, diretamente ou indiretamente, modificou a vida. E o que é ser pai? Se não, o que é educar? A função do pai é educar. O que é educação? Se não a coleção, o colecionar de hábitos. O que é hábitos? Bons modos, né? Vícios são as más inclinações. Então, quando a gente é pai, a gente tem que tomar uma postura diferente para ensinar. Quando a gente recebe aquele espírito em casa que, como eu falei adiante, ou é o seu amor querido, ou é aquele menos amor, aquele desafeto que veio na sua casa com aquela cara linda, aquele bebê fofo, aquele bebê cheiroso, que não tem como odiar, não tem como você lembrar que em outra vida talvez aquela criatura tenha lhe feito sofrer. A bondade divina é tão perfeita, a inteligência divina é tão perfeita, que te entrega esse bebê molinho, frágil, suscetível, esquecido das vidas anteriores, esquecido das possíveis diferenças de vocês nas vidas anteriores e suscetível a novos aprendizados. E aí cabe a pais e mães aproveitar desse momento, primeiro da infância, dessa susceptibilidade, desse corpinho frágil, dessa mente em desenvolvimento, para que eu possa lhe educar. O que é educar? Incutir
boas práticas, lhe incutir, lhe guiar, lhe orientar no caminho do bem. É fácil? Não, não é fácil. Requer trabalho, é cansativo, mas é sua missão e a gente não deve fugir às missões. Não deve fugir às missões, porque fugindo apenas é uma moratória, só estou adiando. E a gente não está aqui na vida a passeio. Então vamos tentar suavizar e fazer da melhor forma possível. Eu tenho uma historinha que eu sempre conto nas minhas palestras de Dia dos Pais, porque ilustra bem. Ah, porque eu ia dizer aqui, sei que é difícil. Às vezes tem filhos, tem criaturas nos nossos lares que são difíceis mesmos. Que tem aquela arranha com o pai ou com a mãe, que tem aquela dificuldade. Aí a gente está numa página espírita. O que fazer com esses filhos mais problemáticos? Ou às vezes o filho não é problemático, é a relação dele com o pai que é problemática. E agora eu falo para você, filho, e falo para você, pai, e falo para você, humano. Vamos nos cercar do espiritismo e vamos trazer Jesus para lá. Vamos começar do básico, do básico, do básico. Vamos fazer o evangelho no lar uma vez por semana, no mínimo. Vamos ler o evangelho aos pés da cama daquela criaturinha quando ele adormecer. Pode ser uma criancinha, quando ele adormecer. Vamos pedir aos mentores espirituais. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos. Aos mentores espirituais da criaturinha e aos mentores espirituais nossos também, que nos deem sabedoria, acalanto, para viver e orientar e saber dar amor e saber amar e receber amor daquela criatura da forma que ela é. E a história que eu ia contar é uma história da biografia do meu avô, que é o Dr. Pedro Garcia Moreno, filho, que é o Dr. Pedro, que é homenageado no Centro Espírita, no Lar Abrigo Espírita Dr. Pedro Garcia Moreno, ao qual eu também. E na biografia do meu avô, né, puxando a sardinha para casa, né, porque a história é muito linda, a gente a história da chegada do Espiritismo em Sergipe foi como? Por uma desavença do filho com o pai. Ocorre que meu bisavô era farmacêutico e se correspondia com amigos, porque ele ficou trabalhando em Maruim, era farmacêutico da cidade, aqueles farmacêuticos com PH, eu costumo dizer ainda, fazia remedinho, mas se correspondia com amigos que tinham ido terminar os estudos na Europa, porque no século passado, antepassado, não existia tantas escolas de medicina, de farmácia, então o caminho era especializações na Europa. E dentre esses colegas, ele já tinha casado, tinha 2 filhos, e o primeiro filho era o filho desejado, era o filho amado. Os homens antigamente, hoje um pouquinho ainda, mas antes era símbolo de masculinidade, terem o primeiro filho, um varão, um homem. Então era para ele estar perfeitamente feliz. Mas ele olhava para aquela criança e tinha um estranhamento. E ele era um homem bom, era um homem de valor. E ele se censurava por aquele estranhamento que ele tinha quando olhava para o filhinho, um filho, uma criatura, uma criança, mas uma coisa que ele não sabia explicar. E ao se corresponder com os amigos, ele um dia desabafou em carta ao amigo desse estranhamento que ele não sabia explicar que ele tinha com o filho. E o amigo falou que quem explicava isso era uma nova doutrina que estava sendo lá na França difundida, que era o Espiritismo, difundida por Allan Kardec. E passou a mandar as revistas espíritas da época, nas correspondências. E numa dessas revistas, orientou-se também, mandou um livro do Evangelho segundo o Espiritismo e um livro dos Espíritos, e ele passou a ler. E orientou que quando o menino estivesse dormindo, que ele lesse o Evangelho aos pés daquela criatura. E nós espíritas sabemos que milagre ou não é milagre. Ele superou as diferenças com esse filho. Ele passou como que por enquanto. Primeiro, ele instituiu o evangelho no lar.
Ou seja, trouxe para Sergipe. Não tinha Sergipe espiritismo em 1900 de bolinha no começo, quando ele estava lá na França. Passou a ler, difundiu ao grupo de amigos, trouxe o evangelho para o lar, para aqueles outros todos filhos, que eram muitos filhos. Esse filho posteriormente ficou doente, não pôde estudar fora. Foi o filho que o auxiliou na farmácia a cuidar das coisas dele. Uhum. E ele conseguiu superar essas diferenças com o filho e disse que tem a carta dizendo que conseguia olhar com olhos de amor e agradecer a doutrina espírita. Veja, aí eu não me canso de contar essa história, porque é uma história verdadeira, não é historinha de dizendo, vamos fazer o evangelho. Não. É uma história, é um testemunho do poder do evangelho, é um testemunho do poder do amor, é um testemunho de que com amor, com responsabilidade, com compromisso com as nossas missões. Aquele homem não entendia de espiritismo, mas aquele homem tinha a dignidade de entender que o compromisso, a missão enquanto pai, era educar um filho, era amar um filho. E ele foi buscar meios de como aperfeiçoar essas dificuldades em como amar aquele filho. O que falta um pouquinho na gente é descer das escadas do pedestal, doentio, do egoísmo. A gente, enquanto ser humano, a gente precisa descer do pedestal do egoísmo, de olhar só para o nosso umbigo e olhar para o próximo e ter responsabilidade para com as nossas missões. Não fugir, não se furtar. Vocês, homens, não se furtem o papel de pais. Se não é possível a convivência com as mães dos seus filhos, mas existe ex-marido, não existe ex-pai. Querendo, com boa vontade, é possível sim que se tenha um papel cumprido. Não é imprescindível. Não tenho como morar junto, então eu não tenho como viver essa mulher problemática, que a gente, claro, que a culpa, o inferno são os outros, como diz Dante Alighieri. O inferno são os outros. E aí me proíbe de ver o filho, eu não tenho contato, eu preferi deixar para lá para evitar confusão com essa mulher. E aí a próxima mulher tem ciúme da anterior e cria um problema, e antes de criar problema, eu prefiro não deixar para lá mesmo, não vou encrencar. Não, meu irmão. É sua missão. É sua tarefa. Perfeito. Essa criatura depende de você, assim como você depende dessa criatura que você colocou no mundo para viver. Você, meus irmãos, minhas irmãs, que não teve um pai a contento, seja grato pela vida, seja para os seus filhos o pai que você gostaria de ter. Vamos sair do vitimismo e do julgamento. O próprio Evangelho diz que cabe a Deus julgar aqueles que menosprezaram a função paterna. Não cabe a mim nem a vocês o papel de julgadores. Meu pai fez coisas horríveis, foi violento. Não julgue, meus irmãos. Deixe com ele as consequências do que é dele. E pegue para você a gratidão por ter chegado ao mundo através dessa criatura. Porque o universo não erra. Então, se você chegou, obrigada, Senhor, que eu tive essa chance de estar aqui, tentando melhorar. Tem tantos irmãozinhos querendo encarnar, buscando chance de encarnar. E eu tive essa criatura, um homem falível, cheio de defeitos, mas que em algum momento esteve junto com a minha mãe, no momento que me trouxe à vida. E apenas por isso, apenas não, muito por isso, eu devo ser grata, se mais eu não tiver a agradecer. E digo também que a maior parte das pessoas tem muito mais do que isso a agradecer. Porque a gente tem que aprender a descer da arrogância, do pedestal da arrogância, do egoísmo, e de não julgar. Como é que eu posso, no dia de hoje, se eu tenho um pai de 60, de 70 e 80 e dizer, meu pai nunca me disse que me ama. Criatura, você teve um pai,
educado para não chorar. Você teve um pai educado no século passado que ele não podia expressar sentimentos. Tenha coerência, sensatez e caridade de observar o contexto, os contextos. Eu não posso exigir de um pai de 80 anos o que eu quero exigir de um companheiro meu hoje de 40. Porque o meu companheiro hoje de 40, deduzimos que tem mais recursos. Até que se foi uma criança ferida, mas já tem mais recursos para evoluir. Então não se apegue às faltas, não, ao que faltou. Por que a gente não se apega ao que teve de bom? À força, ao exemplo. Aquele homem bruto, que exemplo de vida ele lhe deu? Deu um exemplo de força. Se ele era bruto, vamos lá, o que é que eu aprendo? Qual é que eu ganho sendo forte e bruto? Eu ganho força de enfrentar a vida. Pegue isso dele para você e agradeça, reverencie. Se hoje não cabe mais, hoje estamos num tempo onde não cabe mais para criar os nossos filhos castigos corporais. Não cabe mais para criar os nossos filhos violência psicológica, gritos. Não cabe mais. Eu não faça com os meus filhos. Eu não traga para o mundo para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para as crianças ao meu redor. Eu não dissemine isso. Mas que eu não julgue aquele pai que foi educado na palmatória. Porque estamos aqui para quê, meus irmãos? Para evoluir. Então, eu queria, assim, deixar essa reflexão. Essa reflexão, assim, que a gente olhe, primeiro do que tudo, domingo é dia dos pais, que a gente olhe com um olhar de gratidão, primeiro do que tudo, gratidão a estes seres que, através deles, que nos permitiram estar aqui nessa experiência carnal. Primeiro do que tudo, gratidão. E depois, se você não teve o pai que gostaria, o pai que deveria, não tive nenhum pai, seja para os seus filhos o que você gostaria. Não fale mal do pai dos seus filhos. Eu sei que é difícil porque eu sou separada também, eu tenho filhos. Não é fácil não, gente, é um exercício. É um exercício, é difícil, porque a gente tem as diferenças, a gente é humana, a gente é falível. Mas se eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe, e alguém fala mal do meu pai ou da minha mãe, tá falando da metade de mim. Tá falando que parte de mim não presta. E dói saber que parte de mim não presta. Porque a gente tem essa cautela, esse cuidado. Pode ser, eu acredito que a criatura erre. Tem errado com você, tem errado enquanto pai, tem errado enquanto filho. Paizinhos, ainda dá tempo. Ah, meu filho já cresceu e eu achei que tinha sentido isso que você está dizendo aqui agora. Sempre há tempo. Sempre há tempo. Se seu pai não se encontra mais no plano espiritual, no plano carnal, está no plano espiritual, eleve o seu pensamento e converse com ele mentalmente, com seus mentores, que o acolham, externe essa gratidão em oração. Uma oração diz muito. E, Renatinha, eu acho que eu já extrapolei assim, todos os horários. Não, por favor. Foi maravilhoso, maravilhoso, Marcele. Que maravilha. Vou lhe convidar com certeza mais vezes. Tudo que você falou, tudo que você falou realmente é verdade. Chega, me arrepia, porque é um testemunho verdadeiro. Eu não sabia, chega, eu tô arrepiada, que seu bisavô é Pedro Garcia Moreno. Meu Deus do céu. Pedro Garcia Moreno é meu avô. Teu avô? Eu não sabia disso. Eu amo o Centro Espírita Pedro Garcia, maravilhoso. E Lenói é uma querida, maravilhosa. É uma mãe de almas que eu tenho. É uma mãe de alma, o trabalho belíssimo que ela faz no APAI. Eu tô arrepiada aqui, que eu não sabia. Sou procuradora da APAI também, que ela me levou. Oh, meu Deus, que maravilha, que coisa linda e que testemunho. Tudo que você falou, realmente, que a gente fique com essa reflexão no Dia dos Pais. Eu tenho um testemunho também de vida fantástico e maravilhoso, que um dia as pessoas precisam conhecer. Para quem é pai e para quem é mãe. Eu sou adotada.
Mas eu não tinha consciência disso enquanto eles eram vivos. Ai, meu Deus. Mas eu escolheria eles de novo. Eu amo meu pai. Meu pai teve outros filhos de outros relacionamentos fora do casamento da minha mãe. Ele teve um primeiro casamento, a minha mãe foi o segundo. E Deus deu a felicidade que eu me aproximasse dos meus irmãos. Os meus irmãos por parte de pai, meu pai é português, eu sou filha de um português, tenho dupla cidadania. Até né? minha. Então, mas não são eu tenho 3 irmãos em Portugal e tenho 2 irmãos que meu pai teve na Bahia, né? E que Deus me deu a oportunidade, a felicidade de eu reencontrar esses meus irmãos, né? Não, eu estou conversando com a minha irmã, descobri que eu tenho sobrinhos maravilhosos, uma família linda, né? E a mensagem que eu quero dizer é que filho, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente coloca um filho no mundo. Filho é uma bênção. Seja ele da forma como ele venha, seja adotado, são os filhos do coração, esses são mais filhos. Né? Não, Sem dúvida. né? Minha mãe também é adotada. Tá vendo? Então, mas que a verdade impere sempre no lar. Sempre diga ao seu filho a verdade. Porque o primeiro exemplo que o seu filho tem é o seu pai e sua mãe. Eu amo meu pai e escolheria ele quantas vezes fosse preciso. Nem por isso, como você falou, eu vou deixar nunca de amar meu pai. A Vida da Gente, que é uma novela que está passando na Globo, teve um diálogo lindo hoje. Eu não sei quem assistiu. Entre Nissete Bruno e a filha Eva. E ela falou, ninguém é perfeito. E ela falando um diálogo lindo com a filha, belíssimo, dizendo que a filha tem imperfeições muito graves de alma. Mas que nem por isso ela deixou de amar a filha. Ela disse, eu nunca deixei de te amar. Então, que a gente fique com essa reflexão para os dias dos pais. Que a gente não abandone nosso pai nem nossa mãe no asilo. Não julgo quem faz, mas né, eu acho que o pai e mãe é para sempre. Devem ser honrados. Independente se está com a mãe ou com o pai, não importa. E outra coisa, brigas dentro de casa prejudicam muito a sanidade mental do seu filho. Se você quiser brigar, brigue, mas entre os dois. Mas não nunca perto do filho. Né? Então que a gente fique com essa reflexão, como você falou, nesse mundo de regeneração. Esse clipe que esse menino fez, o Ben Beck, com as palavras da Monja Coen, é a coisa mais linda do mundo. Consciência, não é o nome? Consciência. Consciência. Que ele diz, nós seres humanos somos lindos. Não acredite que você é mau. Que só existe um caminho, que é a violência. Então ela é belíssimo. Assistam. E comece a mexer você. Comece a querer mudar você. Não os outros, porque ninguém nunca muda. Nem por amor. Mude a você. Que o seu redor, o entorno, com certeza vai mudar. E como você falou, leve Deus. Pense em Deus. Leve Deus para dentro do seu lar. Né? Que um dia, aquela pessoa difícil, um dia a pessoa vai acordar. Vai acordar. E nós estamos nessa pandemia, que não é só um vírus, não é só o Covid, é um convite a toda a humanidade para mudar. Eu vi uma live de uma psicóloga falando, que é do projeto Escutatória ela. Fantástica a live. E ela falando, o governador do Brasil espiritual é Ismael. E ele dizendo que vai levar um tempo. Enquanto a humanidade não aprender, não adianta. Nós não vamos voltar
nós não vamos voltar. Só vai ser daqui para frente. Um dia de cada vez. Até a humanidade aprender. Então, que a gente possa aprender a cada dia. Nem que seja um passinho, um pouquinho. Mas que a gente possa aprender. Dia após dia. Ben Beck. Perguntando aqui, quem é o clipe, o clipe Consciência, que Ben Beck fez, o DJ, com as mensagens da Monja Coen, dos textos da Monja Coen. Por favor, vejam no YouTube. Consciência, Ben Beck Music. Vocês vão gostar. Então, e eu queria dizer, né, muito obrigada. E um grande Dia dos Pais a todos, parabéns a todos os atletas também do nosso país, a todos os medalhistas, a todos que ganharam medalha nessas Olimpíadas do mundo inteiro, parabéns, papais. E eu queria também deixar o meu agradecimento a Rene, nosso presidente dos Cravaneiros, que ajuda a todos nós. Gratidão, gratidão, gratidão. Um feliz Dia dos Pais. Obrigada à minha mãe Claudete, presidente dos Caravaneiros, que me acolheram com muito amor no coração. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, Marcele. Até os próximos, por favor. Adorei, amei. Obrigada. Um beijo grande. Por favor, a prece de encerramento. Sim? Não? Amado Mestre Jesus, agradecemos pela noite de bênçãos e luz que tivemos no dia de hoje. Pedimos, Senhor, sabedoria, orientação, amor principalmente, para que a gente possa colocar em prática os nossos propósitos e a nossa missão de vida. Que Jesus seja sempre louvado. Que assim seja. Obrigada. Feliz Dia dos Pais a todos. Obrigada, obrigada. Beijo grande. Tchau. Dia dos Pais. Amém.